Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um dia na presença do Senhor. Hoje o tema do nosso devocional é algo que Deus falou de uma forma muito profunda ao meu coração no secreto, cujo tema é: existe uma porta aberta por Deus. Existe uma porta aberta para você e esse é o tema que eu quero compartilhar. Eu creio que nós viveremos algo maravilhoso. Fica até o final, você vai receber algo que nem imaginava receber nessa manhã. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse devocional acontece de segunda a sexta, 7h30 da manhã, com uma palavra para o seu coração. Nós cremos que alcançaremos as promessas, viveremos tudo que Deus tem para nós de forma constante. Por isso que o nosso lema é um passo mais perto das promessas, um passo mais perto da palavra, um passo mais perto do destino que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então aproveita e se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações para que você seja alertado quando estivermos ao vivo e participe de um dos nossos canais de comunicação, seja no Instagram, seja no WhatsApp, que nós temos um grupo no WhatsApp e um canal de comunicação no Instagram. Qualquer um desses dois você pode ter acesso às informações dos nossos devocionais, aos alvos de jejum, né? Se você não sabe, todos os primeiros 7 dias de cada mês nós estamos jejuando. Então, todos os alvos, toda a comunicação é feita por lá, tá bom? Então, na descrição do vídeo você consegue encontrar o link para os grupos. Deus te abençoe, você que já faz parte dessa família, é muito bom estar aqui com você. Mais um dia, né? Mais um encontro, mais um momento juntos, recebendo algo da parte dos céus. Seja muito bem-vindo, pega o teu café com ou sem açúcar, puxa a tua cadeira, sente-se à mesa. Queridos, obrigado, você que é um membro apoiador desse canal, você que tem semeado, eu oro para que Deus possa te recompensar em medida recalcada, sacudida e transbordante, que você seja abençoado em medida multiplicadora, de acordo com aquilo que você tem semeado aqui. Eu creio que nós chegamos a alcançar milhares de pessoas pela graça de Deus e também pela generosidade de vocês. Muito obrigado, você que é um membro desse canal e que é um semeador, né? De alguma forma semeia nesse ministério, tá bom? Deus multiplique, obrigado pela tua generosidade. Vamos lá, sem mais delongas, eu quero compartilhar algo com você nessa manhã e eu creio que grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça por esse momento, Jesus, obrigado por mais um dia na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, liberando uma palavra de vida em abundância. Nós cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos e pensamos. E nós estamos, Senhor, declarando milagres nesse momento. Portas estão sendo abertas. Nós estamos aqui, Senhor, para abençoar. Nós estamos aqui para liberar uma palavra. Nós estamos aqui para, no mundo espiritual, liberar decretos para que possam se tornar realidade no mundo natural. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que está recebendo essa palavra, seja aqueles que estão no horário que essa mensagem está acontecendo, 7h30, ou seja em algum outro horário, que o Senhor possa visitá-los em nome de Jesus. Abençoa, protege, livra do homem mau, da mulher adúltera, livra de qualquer assalto, abençoa em nome de Jesus, que eles não sejam enganados, que nenhuma notícia ruim possa surgir, Pai, que o Senhor possa estar com eles e revelando-se a eles em cada encontro, em cada momento aqui conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá. Deus fará grandes coisas. Eu quero ler com você o que está em Apocalipse. Que isso, pastor? Apocalipse, tem gente que tem medo, sabia? Tem gente que tem medo de ler. Não, pastor, não gosto de Apocalipse, não. Tem medo. Tem medo por quê, rapaz? Apocalipse é um dos melhores livros para você ler. Apocalipse é um livro maravilhoso para ser lido, então eu, se fosse você, lia mais vezes. Mas eu quero pegar um trechinho aqui, Apocalipse no capítulo 4. Apocalipse no capítulo 4 vai fundamentar hoje, a partir do versículo 1, Apocalipse no capítulo 4, a partir do versículo 1, vai fundamentar o nosso encontro de hoje. Grandes coisas Ele fará. Amém? Vamos declarar isso de forma profética? Grandes coisas o Senhor fará na minha vida. Grandes coisas o Senhor fará na minha casa. Grandes coisas o Senhor fará no meu trabalho. Grandes coisas o Senhor fará na minha empresa. Grandes coisas o Senhor fará na minha saúde. Eu creio quando nós declaramos, quando nós estamos falando, sabe, liberando decretos no mundo espiritual, eu creio que as coisas começam a mudar. Porque às vezes a gente está
tão desmotivado, a gente está pensando assim, Deus, como as coisas vão acontecer? Mas quando nós começamos a liberar essas palavras, quando a gente começa a, decretar, Deus fará grandes coisas, eu creio que algo em nós muda. Por isso que da nossa boca deve sair bênção, da nossa boca deve sair palavras do Senhor e não murmurações, tá bom? Apocalipse no capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra vai dizer o seguinte: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, tem até uma música que diz, né? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há, que é e há de vir. Música não é meu forte, né? Mas eu creio que só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é digno de ser louvado. Só Ele é santo. A gente faz o que faz porque é pelo Senhor. A gente luta o que luta porque é por Ele, é para Ele. É Ele, irmão. Santo, santo, santo é o Senhor. Essa palavra veio a João quando ele estava na ilha de Patmos, né? E é interessante porque quando nós olhamos para perspectiva de como Deus se revela, às vezes a gente está em lugares que não gostaria, fazendo o que não nos agrada, numa estação dolorosa, mas são em momentos como esse que o Senhor se revela a nós como nunca havia se revelado antes. Essa experiência que João está tendo com Deus, ele está exilado num lugar, talvez não seria o lugar que ele gostaria de estar, mas independente daquilo que a gente passe, Deus continua sendo quem Ele é. E às vezes são em lugares mais adversos, em momentos mais difíceis, que o Senhor revela-se a nós de uma forma que a gente ainda não conhecia. Nesse momento, nós vemos a palavra sendo entregue a João. E o que me saltou os olhos foi quando ele disse: olhei e diante de mim estava uma porta aberta nos céus. Às vezes nós estamos passando por tanta coisa, nós estamos enfrentando dificuldades financeiras, enfrentando doenças, nós estamos tentando superar crises no nosso casamento, a gente está tentando se curar de uma relação que foi um fracasso, nós estamos tentando superar uma quebra, tentando sanar as dívidas. Não sei qual é a luta que você enfrenta, mas diversas são as lutas que os seres humanos precisam enfrentar constantemente. E a questão aqui é que mesmo diante de João estar num lugar exilado, num lugar adverso, Deus abriu uma porta nos céus. E aqui eu quero que você receba algo profético, porque talvez todas as portas na terra estejam fechadas, mas Deus está abrindo uma porta nos céus para você. Eu venho da parte de Deus para te dizer: há uma porta aberta nos céus para a sua vida. Que Deus possa liberar algo celestial sobre a tua família. Que o amor possa ser o que de mais abundante haja no teu lar.
que vocês possam ter compreensão um para com o outro, que os teus filhos cresçam em sabedoria. Eu oro para que as portas dos céus estejam abertas sobre o teu trabalho, que você prospere naquilo que você faça, não seja enganado tendo prejuízos, que você tenha sabedoria para tomar decisões importantes que te façam crescer ainda mais. Eu oro para que Deus abra uma porta tão generosa, tão maravilhosa, uma porta tão grande, que você cresça cada vez mais naquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é capaz de nos constranger com a entrega que Ele nos faz e nos surpreender, porque às vezes nós pedimos algo, nós esperamos algo e Deus nos entrega além daquilo que nós imaginávamos receber. Marta e Maria pediram para que Jesus pudesse encontrar Lázaro e o curar, mas Jesus esperou até o tempo certo para que Lázaro experimentasse uma ressurreição e não apenas uma cura. E às vezes, quando nós estamos passando por tempos difíceis, o Senhor diz: espera mais um pouco, porque o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Irmão, eu até anotei aqui, a sua situação pode estar difícil, a sua situação pode estar complicada, mas existe uma porta que Deus está abrindo para que você possa viver as promessas que Ele tem para você. Nós passamos por momentos tão difíceis e a gente precisa ser resiliente. Mas tudo que Deus forja em você nos tempos difíceis é o que fundamenta você no tempo da promessa. O que Deus forja em você no tempo difícil é o que te fundamenta, é o fundamento que você precisa no tempo da promessa. Anote, você que gosta de anotar, carregue esse princípio com você, porque é uma das coisas que você mais vai precisar na caminhada com Deus. O que o Senhor estabelece, edifica no tempo da adversidade é o que vai fundamentar o que você vai viver no tempo da promessa. E em momentos como esse, irmão, olharmos para o futuro às vezes parece até difícil, porque a gente está lutando contra tantas coisas, a gente está passando por tantas adversidades, e o Senhor está aqui dizendo: existe uma porta aberta, existe algo que eu estou fazendo a teu favor. Talvez não está diante dos teus olhos, mas tem que estar diante da tua fé, porque a minha palavra permanece a mesma, o meu caráter nunca mudou. Nós vemos 24 anciões, seres viventes, olhando para o trono e dizendo: santo, santo, só Ele é santo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Porque o Deus que você serve não está condicionado ao tempo, Ele é Senhor sobre o tempo. Aquele que você adora, Ele não se move conforme as adversidades, Ele se move conforme o propósito. O que o Senhor quer gerar em nós é uma visão para enxergarmos as bênçãos no meio das adversidades. Eu tenho orado e eu já tenho compartilhado com vocês aquilo que Deus tem falado no meu coração. Existem tempos difíceis e se você perceber, as palavras que estão sendo ministradas nos nossos devocionais são muito pastorais. Eu quero edificar a tua fé, porque, irmão, assim como nós precisamos abastecer um carro para uma longa viagem, nós precisamos edificar a nossa fé para passarmos por um longo vale. E eu creio que nós estamos prestes a entrar em um tempo bastante complicado. Mas eu sei que nas crises o Senhor levanta grandes homens e grandes mulheres para serem a resposta, para alinhar o coração daqueles que foram desalinhados por causa do conforto da vida. Ajustar aqueles que precisam ser ajustados porque se perderam diante das oportunidades que surgiram. As crises revelam grandes homens e grandes mulheres, e às vezes os lugares mais difíceis que você passa carregam consigo as maiores revelações que você recebe. Os lugares mais difíceis que você passa trazem consigo as revelações mais profundas que você recebe da parte de Deus. Guarde isso. João está num lugar, não é uma colônia de férias, irmão. João não está tirando férias, ele não está lá porque lá é bom, ele está lá porque não tem opção. Mas o Senhor abriu uma porta dos céus. E talvez você esteja num lugar que você não tem opção, talvez você esteja num lugar que não faz sentido, talvez você esteja num lugar que não condiz. Mas eis que eu estou aqui da parte de Deus para te dizer: tem uma porta aberta para você. Tem uma porta aberta para você. Não desista da palavra que você recebeu, não desista daquilo que eu te disse.
Não deixe com que a sua fé seja enfraquecida por causa dos relatórios que você recebe. Porque tem gente às vezes que fala aos nossos ouvidos o que não condiz com a promessa que Deus nos deu. E até mesmo a realidade nos conta uma história que não tem nada a ver com a história que Deus me prometeu que eu viveria. Mas eu quero edificar a tua fé para que nessa manhã você possa receber essa palavra. Existe uma porta aberta por Deus para a sua vida. Você pode estar em um lugar onde não há saída, mas Deus sempre vai abrir uma porta nos céus. Deus sempre vai abrir uma porta nos céus. E a segunda chave que eu quero compartilhar com você nessa manhã: antes de responder à terra, aprenda a adorar aquele que está nos céus. Antes de responder ao que você vive aqui nessa terra, aprenda a adorar aquele que está nos céus. O que você quer dizer com isso, pastor? Preste muita atenção. A gente passa por diversos problemas. A gente enfrenta problemas financeiros, problemas de saúde, problemas relacionais, problemas que nos encontram de repente. Às vezes a gente, sem menos esperar, é surpreendido por coisas que nos desestabilizam. Mas eu quero que você entenda, antes de responder ao que você está enfrentando na terra, aprenda a louvar ao Senhor. Nós vemos uma revelação de uma porta que foi aberta nos céus para que João pudesse receber algo. E o que ele viu foi Deus sendo adorado. O que ele viu foi o trono assentado pelo Senhor e uma adoração constante. Antes de você tomar uma decisão importante, tire um tempo de reflexão com Deus. Não se comprometa, porque tudo, escute isso, tudo aquilo que exige pressa de você é algo que você deve redobrar o seu cuidado, redobrar a sua atenção. Tudo aquilo que às vezes pede que você tome uma decisão agora. Sabe aquele vendedor? Vou te dar um exemplo. Nada contra vendedores, tá? Nada contra isso. Não é sobre isso. Eu quero te trazer um exemplo. Nós estávamos em Caldas Novas uma época. Foi a primeira vez que eu conheci, irmão, Caldas Novas. A gente estava em Caldas Novas e, enfim, surgiu um vendedor. A gente tem um almoço gratuito. A gente estava de bobeira. Um almoço gratuito. É num lugar muito bom. A gente resolveu, amor, vamos ouvir, tem uma oportunidade de negócio, ainda ganhar um almoço, quem sabe, né? E a gente sentou, ouviu a oportunidade de negócio, e é interessante que não era algo ruim, era uma oportunidade boa, mas não fazia sentido pra gente agora. Só que a forma com que ele nos abordou foi num desejo de gerar uma certa pressa, para que nós pudéssemos tomar a decisão naquele momento. Irmão, escute isso que eu vou te falar em nome de Jesus. Cuidado com as oportunidades que exigem de você uma decisão apressada e imediata. Anote isso em nome de Jesus. Cuidado com as propostas, com as oportunidades que exigem de você uma pressa e uma decisão imediata. Porque às vezes é nessa decisão emocionada que o inimigo te engana. Você entra em um péssimo negócio porque você não teve tempo para refletir. Não responda à terra antes de levar aos céus a sua adoração. Não responda o que você precisa responder na terra antes de consultar ao Senhor, antes de adorar ao Senhor. Não tire conclusões precipitadas daquilo que você está vivendo sem antes consultar a Deus, porque talvez tenha um gigante esbravejando diante de você, tentando te destruir, e você está entrando na batalha sem antes firmar uma aliança com Deus. Não se esqueça que o que permitiu Davi vencer o gigante não foi a força, foi a aliança. E às vezes a gente está tão nesse automático, apressado. A vida é muito apressada. Você fala com as pessoas hoje em dia e o que elas mais falam é assim: tá corrido, tá corrido, tá corrido. Eu pergunto, vocês estão correndo para onde? Até eu, de vez em quando, paro e penso: Deus, para onde é que eu estou correndo? Senhor, para onde eu estou correndo? O que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, essa é a direção certa? Às vezes a gente precisa ter esse momento de reflexão, irmão. Porque se nós não tivermos esse momento de reflexão, a gente vai se perder no meio do caminho. Cuidado com as respostas que você dá nas circunstâncias imediatas da vida.
Tire um tempo de adoração, tire um tempo de clamor. Deus tem uma porta aberta para você. Repita isso comigo, digita isso no chat, faz alguma coisa, mas o Senhor está te dizendo, eu tenho uma porta aberta para você. O Senhor tem uma porta aberta para mim. O Senhor tem uma porta aberta para minha família. O Senhor tem uma porta aberta no meu trabalho. O Senhor tem uma porta aberta no meu ministério e eu vou entrar na porta que Deus abrir. Muitas vezes o inimigo tenta te enganar para te fazer de forma apressada entrar e acessar uma porta que não é a que Deus abriu, é que o inimigo criou para te enganar. Cuidado, porque às vezes as boas propostas parecem muito vantajosas, mas ao final são grandes armadilhas. Cuidado, irmão, porque às vezes o inimigo quer sanar a tua necessidade presente, te roubando o destino futuro. E não é isso que eu quero que você viva. Eu quero que você tome decisões presentes, não apenas para sanar necessidades, mas para que você não perca o seu destino futuro, para que você não saia do lugar e do prumo que Deus tem para você. Você não saia da direção, do propósito. Cuidado, irmão, porque tem muita gente negociando princípio para suprir necessidade. Irmão, hoje em dia é comum as mulheres venderem, só mulher não, homem também, vender conteúdo adulto. Conteúdo adulto entre aspas, né? Conteúdo pornográfico, porque conteúdo adulto é boleto, é conta para pagar, é escola de menino, é IPVA, é imposto. Isso é conteúdo adulto, irmão, só adulto que cuida disso. Mas conteúdo pornográfico, as pessoas estão vendendo a dignidade e se dizendo empreendedoras. Parece que a nomenclatura das coisas está mudando para que se torne mais comum, para que a gente não sinta tanto um peso na alma por estar fazendo uma coisa tão deturpada. Você está entendendo isso? E eu já tratei, irmão, de pessoas que começaram a vender conteúdo adulto na internet, entraram numa depressão profunda, tinham dinheiro, estavam crescendo e aquele negócio todo, pastor, eu preciso de ajuda porque eu quero tirar minha vida. Sabe qual é o pior de tudo? Não estavam dispostos a perder o dinheiro em prol de ganhar a vida com Deus. Querido, cuidado, porque existem propostas que quando você aceita, é muito difícil sair delas. Muito. Existem propostas que às vezes você aceita, que quando você tenta sair, irmão, é muito difícil sair delas. Eu quero, em nome de Jesus, te abençoar nessa manhã. Existe uma porta aberta de Deus para você. Não aceite outra porta. Não aceite outra oportunidade. Existe algo dos céus para você nessa manhã. Não aceite nada que não venha de Deus. Não aceite nada que não venha do Senhor. Não aceite nada que não venha de Jesus. Não aceite nada que não venha dos céus, porque existe uma porta aberta. O Senhor sabe a tua necessidade, o Senhor conhece a tua luta, o Senhor conhece aquilo que depositou no seu coração, que te entregou como tesouros em vasos de barro. O Senhor sabe aquilo que te deu. Não se venda. Não negocie. É muito melhor você morrer sem nada da terra e cheio daquilo que é do céu, do que você morrer com tudo aquilo que é da terra, sem carregar absolutamente nada dos céus com você. Amém? Existe uma porta aberta para você. Não se venda, não se renda, não negocie o que Deus tem dado a você. O Senhor recompensará aqueles que o buscam. Amém? Pai, nós te damos graça por esse encontro, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia na tua presença, mais um dia crescendo, mais um dia aprendendo mais de ti. Eu intercedo pela vida dos meus irmãos nesse momento, em nome de Jesus. Eu os abençoo, Pai. Eu os libero para prosperar, eu os libero para crescer, eu os libero para avançar, em nome de Jesus. Que eles possam ver a tua graça, o teu favor, que eles possam enxergar nos dias mais difíceis, nos momentos mais complicados, eles possam, pela fé, ver a palavra que receberam, o fruto delas, o destino final. Eu oro para que cada um que esteja aqui receba de uma medida de fé que ainda não receberam, que eles possam ser ajustados, que eles possam ser abençoados, que eles possam ser nutridos pela promessa que carregam.
em nome de Jesus. Não permita com que eles sejam enganados, não permita com que eles se percam diante das adversidades, nos problemas. Não permita, Espírito Santo de Deus, os abençoa para que cresçam mais e mais em tudo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Eu abençoo para que esse seja um dia glorioso, esse seja um momento maravilhoso contigo. Eu abençoo, Pai, que esse seja um final de semana produtivo, aqueles que forem trabalhar, que o Senhor possa derramar bênçãos, aqueles que forem descansar, que o Senhor possa renovar as forças em nome de Jesus, mas eu os abençoo para que possam enxergar pela fé e não com os olhos naturais, em nome de Jesus. Existe uma porta aberta por Deus, existe uma porta aberta por Deus. Amém? Aleluia! Se comprometa, irmão. Glória a Deus, mais uma semana de devocionais, mais uma semana na presença do Senhor. Eu preparei um material para você que quer aprender a orar, ouvir a voz de Deus, jejuar, como se libertar da ansiedade, como viver a verdadeira prosperidade de acordo com a palavra de Deus e outros assuntos que carregam consigo materiais de apoio. Esse material eu nomeei como Primeiros Passos com Deus. Eu também separei uma coletânea de orações para te ensinar, para te dar um norte para você orar em circunstâncias difíceis da sua vida. Pastor, eu não sei como orar. Preparei uma coletânea, já está disponível na plataforma. Então, quando você tiver uma dificuldade para orar sobre finanças, sobre casamento, sobre opressões espirituais, tem uma coletânea. E eu vou colocar outras orações, acrescentando, né? Se você que está lá dentro da comunidade tiver desse material, se você está lá dentro da plataforma, coloca uma dica. Pastor, eu gostaria muito de um modelo de oração para essas circunstâncias que eu estou vivendo. E eu vou escrever para que você tenha um norte. Não é para você repetir igual mantra não, tá bom? Para você ter um norte. Você pode até utilizá-lo nas primeiras vezes, mas depois você vai aprender a orar sobre aquele assunto. Eu separei uma coletânea de versículos para cada situação difícil da tua vida. Quando você passar por uma adversidade, pegue aquele versículo, declare, profetize, ao invés de você abrir a sua boca para murmurar. Tá bom? E depois de tudo isso, ainda vou te enviar esse livro para tua casa. Esse livro, ele nasceu nesse devocional, carrega consigo o DNA dos nossos encontros. Ele fala sobre 100 dias, um passo mais perto, é o lema desse devocional, 100 dias que vão mudar a sua vida. Cada dia é um passo e cada passo é um nível maior de maturidade. Eu vou enviar esse livro de presente para você, para todo o Brasil sem nenhum custo adicional. E o valor desse material está mais barato do que um lanche para 2 pessoas. Tá bom? Pastor, eu quero muito adquirir esse material. Como é que eu faço? O link está aqui na descrição do vídeo. Para você que está me assistindo do YouTube, para tu que está me assistindo do Instagram, digita no chat aí agora, eu quero. Digita no chat, eu quero, e eu vou te enviar esse material num link aí no seu direct. Se tu está me assistindo do TikTok, vai no link da bio, assim que terminar essa live, e você terá acesso a esse material, tá bom? Então tá no YouTube, link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu espero que esse material te traga um crescimento muito grande, exponencial na presença de Deus, tá bom? Um beijo no seu coração, um ótimo final de semana. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, lindos! Forte abraço.